Liberação de reféns, prisioneiros e trégua provisória. Acordo de Israel e Hamas passa a valer nas próximas horas. A matança antes do cessar-fogo. Bombardeios e enterros em massa de palestinos no sul de Gaza. No Brasil, o mau humor do mercado financeiro com Lula. Caravana da extrema-direita. Adivinha quem vai para a posse do novo presidente da Argentina? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo, boa noite para você que está chegando agora pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Também, boa noite para o meu querido Chico Pinheiro, né? Salve, salve! Salve, salve, minha querida Gabi. Olha aqui, Gabi. Suave na nave. Quarta-feira, meio da semana, levando nesse calorão que está lá fora, mas aqui tem um arzinho, tá bom? Aqui está um pouquinho melhor, né, do que lá macio, fora. Suave, leve. Trem macio e suave, é isso aí. Isso. Mas olha, Chico, hoje a gente vai continuar falando de assuntos bastante importantes nessa semana, né? Tem a posse de Javier Milei, e aí, presidente Lula vai ou não vai? A gente vai tratar sobre tudo isso ao longo do programa. Também o cessar-fogo, finalmente, mas ainda se fala em poucos dias de cessar-fogo e os países árabes querem um período maior, né, de cessar-fogo. Então, a gente vai falar sobre tudo isso ao longo do programa e a gente vai começar falando justamente sobre o convite para a posse de Javier Milei, né? Como é que chama aquela companhia que fazia turismo, que deu cano em todo mundo? Como é que é? Vixe, mas aí foram várias, né? Não, agora, recente. Ah, da companhia aérea que você está falando. É uma companhia que arranjava excursão. Vão te chamar para levar essa turma lá. Pois é, não posso deixar de perder, Falhei agora. Ô, Helga, ajuda aí. Ah, já sei, 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3 milhas, né? Exatamente. Pois é, quem sabe? Deu golpe na CVC ou não, 1, 2, 3 milhas, não foi essa aqui? 1, 2, 3 milhas é porque os pacotes, né, as pessoas compraram e ficaram a ver navios, mas não Ó, Jair, se você comprou desse pacote, cuidado, cuidado, que às vezes não chega. Mas é isso, vamos falar de Brasil e Argentina? Brasil e Argentina, no campo, no gramado, um vexame, né? Eu sou contra, viu, esse negócio da seleção só com gente de sapato alto, todo mundo rico no exterior. Pega 3, 4 times do Brasil que estão jogando bem, montam a seleção e começa a ganhar, como foi no passado. Não tinha esse monte de cara que vem, cada um de um lugar, de um país, do mundo, né? Aí chega aqui, não aguenta, já estão perdendo tudo, o Brasil. Agora, a pior derrota é essa aqui, é a derrota na arquibancada. Olha só, olha a PM do Rio, a briga começou porque na arquibancada, aí uma sucessão de eu não tenho nada com isso, né? Olha só. Foi feio o negócio. Primeiro, misturaram as torcidas, botaram argentino junto com o brasileiro, aí um xingou o outro e começou, não sei exatamente quem começou, dizem que os argentinos chamaram alguns brasileiros de macaco, aí a torcida misturada, aí falaram, isso é um absurdo, a responsabilidade é da polícia que tinha que ter feito o cordão de isolamento. Aí vem o chefe da polícia militar lá e fala com toda a razão. Nós chegamos aqui, já estava misturado. E normalmente é assim mesmo o jogo de seleção, né? Não, mas a CBF tinha que ter feito uma torcida de um lado ou do outro, porque tem uma rivalidade muito grande no Brasil e Argentina. Aliás, há 2 semanas, quando teve o jogo da decisão da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors, deu quebra-pau também. Então já era para aprender, divide esse povo. Igual que você faz aqui em jogo do Brasil, né? Corinthians e Palmeiras, bota uma turma para lá, outra para cá, ou, né? Flamengo e Vasco, o Atlético e Flamengo, separa, porque se ficar junto pode... Não, mas bota... Da CBF é que tinha que tomar providência. A CBF vai e tira a responsabilidade. Fala, nós não, nós só alugamos o espaço e o estádio tem uma administração, que hoje é do Flamengo e do Fluminense. Eles é que tinham que ter feito isso. Aí vem eles e falam assim, nós não, quem tinha que ter feito isso
é a FIFA, porque a FIFA diz que em jogo de seleção não tem torcida separada. Bom, completa falta de responsabilidade em todos os níveis. Aí a polícia entra agindo como ela costuma agir, na porradaria, que a gente está vendo aqui, né? Porque ela costuma agir assim. Disse o comandante aqui, até falou, eu reconheço, eu acho que a polícia tem culpa até certo ponto, né? Apesar de eu sempre ser crítico a ações violentas da polícia, ele falou, a gente foi usando o uso progressivo da força. À medida que a gente recebia pancada, dava pancada. Então, citou, sem falar o autor, a lei de Newton, né? A cada ação corresponde a uma reação igual, oposta, com a mesma força e tal. E resultou nisso aí. Milagre, que não teve nada mais grave, não morreu ninguém, podia ter morrido um monte de gente aqui. Podia ter morrido um monte de gente, né? Bastava um maluco, né? Bastava alguém armado, e você sabe que arma com CACs todo mundo tem, né? Dar um tiro para a polícia reagir e aí virar. Mas, enfim, cenas vergonhosas que foram para o mundo inteiro, coroadas com a derrota dessa seleção estrangeira que veste a camisa do Brasil. Porque de brasileiro mesmo jogando é uma mixaria. Isso na arquibancada e no gramado. Ah, mas em Buenos Aires. E em Buenos Aires ganhou El Loco, né? A turma que segue o Milei é o quê? É mileísta? Vamos descobrir em breve, né? É miloco. São os milocos. Os milocos elegeram esse cara que está dizendo que vai fechar o Banco Central, vai ser o primeiro país do mundo a não ter Banco Central. Todos os países do mundo têm Banco Central. Vai fechar o Banco Central, vai acabar com o peso, vai substituir por dólar, só não diz quando, né? Agora, vai substituir por dólar e hoje até... Ontem eu vi o Reinaldo Azevedo citando isso, porque tinha um post dele no Twitter de um argentino, coitado, jeito simples, tipo estudante, dando uma entrevista lá, e dizendo, muito bem, eu gano, vea, 100 mil pesos por mês. 100 mil, mas só que um dólar está valendo 1.000 pesos. Eu gano 100 mil pesos por mês. Agora, vou ganhar 100 mil dólares. Só que ele esqueceu de pensar que a Argentina não tem dólares. Então, esse miloco que se veste aí como, né, sei lá, como é que era aquele personagem lá do... Super-herói. Do Jô Soares, né? Eu não sei, é um personagem de super-herói, um maluco que conversa com cachorro, né? Anarcocapitalista, eu não consigo articular esses dois pensamentos, anarco e capitalismo. Porque o capitalismo pode querer, o capitalismo neoliberal pode querer um Estado mínimo, mas anarco é um negócio que não faz sentido, né? O anarquismo é uma corrente... Muitas coisas não fazem sentido, Nada, né? Faz sentido no mundo de hoje, né? É isso. E hoje de manhã eu ouvi aqui no ICL, primeira edição, o Rodrigo Viana falando uma coisa muito interessante, né? Esse negócio da internet, das redes digitais, botaram a gente numa velocidade de comunicação, que as pessoas querem tudo para ontem, né? Então a Argentina vive uma baita crise econômica, gravíssima, sem saída. Então nós queremos solução. Solução já, como é que é? Chame esse cara. Chame esse cara, porque ele é um super-herói, ele vai resolver tudo. E aí ele vai resolver o problema de lá e de cá. Por quê? Porque ele, malucamente na campanha, mas ele vai voltando atrás de umas coisas, porque ele é louco mesmo. Ele disse lá no começo da campanha que o Papa Francisco, que é o argentino mais importante do mundo, né? No futebol é o Messi, é o Papa Francisco, ele comparou ao Papa Francisco, eu não vou usar a expressão que ele usou, a dejetos fecais. Daí o Papa Francisco, o Vaticano, disse que o Papa Francisco não vai mais visitar a Argentina como havia anunciado para o próximo ano. Aí ele pediu desculpas públicas ao Papa Francisco e o Papa Francisco ligou para ele e teve a conversa. Mano, mas que isso, né? Conversa de argentinos e tal, para tentar acalmar este maluco que vai assumir a presidência prometendo tudo isso. E o pobre do argentino achando que os 100 mil pesos que ele ganha vão se transformar em 100 mil dólares. Não será isso. Aliás, não sei como vai governar, já que no Senado, em 72 senadores, ele só tem 8. Gabi, 8. E em 200 e tantos deputados, ele tem 37 ou 38.
Tem mixaria de mixaria. Lá não tem um centrão para ele negociar. Não tem. E a maioria não, todos os governadores, não tem um que tenha aderido a ele. Como é que ele vai governar? Não sei. A vice dele, a Vitória Villarruel, que é filha de um militar, e eles são saudosistas do período sangrento e assassino da ditadura militar argentina, que matou 30 mil pessoas, né? A vice dele falou, para ser câmbios tão drásticos e tão rápidos, porque ele falava, não há de tener gradualismo, vai ser já. Para ser isto, é necessário um pouco de tirania. Ela disse, é preciso uma ditadura. Isso ao lado de críticas ao Papa, anúncio de ruptura com a China e o Brasil, os dois maiores parceiros comerciais da Argentina. Vai negociar com quem, né? E chamando o presidente do maior país latino-americano, que é o Brasil, o maior PIB, é 3 vezes o PIB da Argentina, né? Dizendo que é um ladrão, corrupto e comunista, que é o Lula. Naturalmente, depois de ele dizer isso várias vezes em público, o Lula não deve comparecer lá, a não ser que ele peça desculpas públicas, é o que disse o ministro Paulo Pimenta, né? E já que o Lula não vai, ele, o inelegível, ele acha que é inelegível, ele sabe que é inelegível aqui, mas quem sabe, eu sou elegível na Argentina. Então, o inelegível Jair resolveu que vai e disse, olha, se o Lula fosse, ficaria difícil, mas como o Lula não vai, as coisas ficam mais leves para mim. Fui convidado e, portanto, irei, já que o Lula não vai. Conversa, né, de Jair Bolsonaro. E Bolsonaro promete levar cerca de 20 deputados federais. Vixe. Vai levar o Valdemar Costa Neto, aquele gênio do PL, presidente do PL. Vai levar ex-ministros como o ex-secretário de comunicação Fábio Vaz Garten. E está anunciando, já confirmadas as presenças de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, do Jorginho Melo, de Santa Catarina, e já está anunciando o Romeu Zema, de Minas Gerais, o Ronaldo Caiado, de Goiás, o Ratinho Júnior, do Paraná, e mais de 20 deputados federais, né? E vai levar a família toda, Dona Michele, vai levar os filhos, 01, 02, 03, 04, e quantos mais zeros encontrar pela frente, não vão pela 1, 2, 3 milhas, não. Acho que vão fazer uma festa lá. Já que não sou elegível aqui, quem sabe na Argentina, né? E já tem bolsonarista dizendo, agora é o seguinte, é Bolsonaro 26. Esqueceram que existe lei aqui, e que 26 ele não pode nem ser candidato, né? Mas vai essa turma toda para lá. Deve levar Damares, deve levar astronauta, deve levar essa turma toda com arminha para um governo que tem tudo, mas tudo, para não dar certo. Ontem, durante o jogo, eu vi um post no Twitter, ou no Twitter, que agora é com X, né? O cara dizia assim, gozado, tem muitos brasileiros com a camisa da seleção argentina, deve ser admiração pelo Messi, né? Por isso os brasileiros, muitos brasileiros vestiram a camisa da Argentina. Eu falei, presta atenção, o Jair Bolsonaro disse ontem, antes do jogo, que estava tão feliz com a vitória do Milei, que estou pensando, eu vou torcer pela Argentina. Ele disse isso. Posso torcer para o Brasil, contra o Brasil. Ele vai para lá, porque o outro anunciou que é contra o Lula, ele é contra o Brasil, Bolsonaro é contra o Brasil, se o Brasil estiver de um lado, ele vai para o outro, se o Lula estiver de um lado, ele vai para o outro, né? Só que a justiça vai em cima dele, e é questão de tempo. Agora, já que ele vai levar todo esse povo que eu falei aqui, eu vou responder a blogueirinha na sua conversa com a Bruna Marquezine, sabe? Ele vai ser, de fato, o livramento. Vai, Bolsonaro, vai, Bozo, leva toda a galera. Nós vamos achar isso um livramento. Fiquem por lá até o fim do mandato de Milei, que não deve ser muito longo, não. Eu estou apostando. Não é desejo, não. É só vendo a loucura que é esse super-herói, tá?
Então vai ser um livramento. Fiquem por lá e vamos começar. Tem mais notícia aí. Né? Ô, se tem, Chico. Aqui o Paulo Henrique dos Santos falando, mas quem que vai pagar essa festa, hein? O pessoal aqui... Ué, pois é. Nós, né? Vai tudo com dinheiro público. Quem será, né? Deus, Quem será? pátria e família, veja só. Mas vamos também falar de outros assuntos por aqui. É bastante importante a gente falar desse acordo, né, entre Israel e o Hamas. A previsão é que amanhã o Hamas deve liberar 50 reféns e Israel 150 prisioneiros palestinos. E também vai ser feito um cessar-fogo, como eu disse no início do programa, de 4 dias. Agora há pouco o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse numa coletiva que esses prisioneiros não são assassinos, mas são pessoas más. Foi esse o termo que ele usou e que a guerra vai continuar. Vou chamar a Elô Vilela para conversar com a gente sobre essa história. Elô, boa noite para você. Como que a gente pode ler esse discurso de Netanyahu, né? Porque que tipo de acordo é esse que ele vira e fala são pessoas más? A guerra vai continuar, né? Olha, são 150 mulheres e crianças. Pessoas muito mais, com certeza, pessoas muito mais. Esse é o acordo. Serão liberadas 150 mulheres e crianças que são reféns do governo de Israel, né? Porque estão presas ali com o governo de Israel e muitas delas às vezes nem têm uma acusação formal, porque Israel criou uma estrutura, um título jurídico ali todo especial chamado ordem administrativa, e quando você está preso sob essa ordem administrativa, o Estado de Israel não tem nem que apresentar uma acusação formal contra você, sem falar as prisões totalmente arbitrárias, sem mandado de busca, enfim. Então, é um abuso em cima do outro. Agora, essa coletiva do Netanyahu hoje foi muito clara, né? Muito transparente. Ele falou no nome de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, 2 vezes, para destacar, primeiro, somos muito amigos, segundo, que ele praticamente fez esse acordo para essa troca de prisioneiros ou de reféns a pedido do Joe Biden. Agora, ele disse com todas as letras, e ele tratou assim, eu liguei para o Joe Biden e falei com ele, Joe, nós estamos lutando, temos o compromisso de manter esse acordo, mas a guerra vai continuar. A guerra não acaba aqui. Então, para quem tinha dúvida, ele falou isso antes sem citar o Biden e falou depois citando o Biden. Esse período que se fala que serão 4 dias de cessar-fogo, acabado esse período, eles voltam à ofensiva militar. Se é exatamente isso que vai acontecer ou não, a gente não sabe. A impressão que dá, eles ficam testando a opinião pública. E o Netanyahu tem muito o que fazer para recuperar a sua situação junto à opinião pública, que está das piores, né? No último fim de semana foi um grupo de pessoas para a casa dele protestar e falando, eu acuso você pela situação que a gente está vivendo, eu acuso você por ter enfraquecido o país atacando o nosso Supremo, atacando o nosso Judiciário, eu acuso você por ter fortalecido o Hamas com malas de dinheiro, que é uma das grandes acusações que pesa sobre o Netanyahu, é dele ter financiado o Hamas para ter um inimigo para chamar de seu, para depois fazer o que está fazendo agora. Inclusive, hoje os bombardeios de Israel continuaram, é importante ressaltar isso, a gente teve 100 palestinos mortos, de acordo com Al Jazeera. Então, a guerra continua, a gente deve ter esse cessar-fogo, mas é até preocupante, né? Como é que isso vai voltar, gente? Essas pessoas, imagina, você fica alguns dias num cessar-fogo, aparentemente tudo bem, né? As pessoas respirando de novo e aí, de repente, volta tudo ao novo normal deles, né? A esse normal que eu quero dizer, muito pior do que antes, né? Elô, encantoados, né, Elô? Ali no sul de Gaza, falam que mais de 1 milhão de pessoas estão encantoadas ali, não podem sair dali. E a guerra vai continuar. E agora vão jogar bomba no sul de Gaza também. Na Cisjordânia, que não tem nada a ver com esta briga com Hamas, porque essa briga com Hamas é em Gaza. Na Cisjordânia já mataram cerca de 200, se você deve ter números mais
mais novos do que eu, mas eu tenho um número aqui de 200. Ao invés, se quisesse levar a sério essa história, né, Netanyahu ia usar a inteligência que deve ter. Israel tem muitas maneiras de investigar. E procurar o Hamas, localizadamente, numa testante civil, né, e talvez falar, derruba o Hamas do poder e entrega o controle da Palestina e da faixa de Gaza ao líder, o que sobrou de líder dos palestinos, que é o do Fatah, o Mahmoud Abbas, né? Mas lá na Cisjordânia, onde ele está, eles estão matando gente também. Então, ao que tudo indica, o que está claro é que é extermínio do povo palestino. Isso se chama genocídio. Ontem o professor Paulo Sérgio Pinheiro falou disso aqui, né? Não existe isso de você isolar a população num canto e jogar bomba em cima e falar, vou atacar. E atacar um que está fora dessa área. Quer dizer, o que querem é extermínio mesmo. Resta saber até quando o mundo vai ficar calado assistindo. O mundo não. O mundo tem se manifestado, né? Muitos países do mundo. Inclusive, chama os poderes, atenção... né? Os governos, eles é que precisam. Porque hoje tem, inclusive, um chamado importante de organizações de direitos humanos, o Human Rights Watch, outras duas organizações, chamando para uma conferência de emergência na Suíça, dos países que subscrevem a Convenção de Genebra, dizendo a eles que vocês têm obrigação de fazer valer a Convenção. Isso. Porque não basta só você respeitar, você tem que exigir que os outros países também respeitem. Então, chamando esses governos a realmente tomarem uma atitude e brecarem, aproveitar essa parada que vai ter agora de 4 dias, talvez, se for respeitado esse cessar-fogo, e exigir que ele se torne permanente para a situação se resolver. Inclusive, Elô, você falou a respeito de mulheres e crianças, né, prisioneiras. Tanto esses reféns, né, como prisioneiros são a maioria desse número de pessoas que estão sendo feitas reféns, né? Hoje a ONG Defense for Children International Palestine disse que a libertação dos prisioneiros é bem-vinda, mas lembrou que Israel prende de 500 a 700 crianças palestinas por ano. Crianças, exatamente. Olha só o que eles disseram nas redes sociais. As autoridades israelenses concordaram em libertar 150 prisioneiros palestinos, incluindo crianças, como parte de um acordo de trégua de 4 dias com o Hamas. As forças israelenses detêm, interrogam, processam e prendem entre 500 e 700 crianças palestinas com idades entre 12 e 17 anos, todos os anos. A Elô falou sobre isso algumas vezes aqui já, né? Sobre como as mães palestinas começam a se preocupar conforme essas crianças vão crescendo, atingindo a adolescência. É realmente surreal você prender crianças de 12 anos, Chico. É aquela coisa, né? Olha, eu vou te falar o seguinte, o Israel cresçam, não é... Pois é. Israel não é o único país no mundo que prende crianças, mas é o único que leva crianças para julgamento em tribunais militares. Isso não existe em outro lugar do planeta, só nessa democracia israelense. Esse homem que vocês estão vendo na tela é o Ayed Abu Ektaish. Ele é diretor do Defense Children International Palestine, essa organização que a Gabi acabou de citar. Eu conversei com ele em Ramallah, quando eu estive lá, e ele estava justamente falando da situação, porque essa organização ela foi criada para defender as crianças, dar apoio jurídico para as famílias. Então, ele estava me contando que as crianças que são presas e indiciadas, todas são processadas. O grau de condenação, o índice de condenação é de 100%. É lógico que não pode ser... não dá para acreditar que todas as crianças indiciadas são culpadas e condenadas. Se 100% são condenadas, tem alguma coisa errada aí. Agora, o mais estarrecedor que ele falou, elas não só são submetidas a esse tratamento absurdo, interrogadas sem a presença de nenhum adulto conhecido delas, como também são submetidas à tortura. Elas ficam em celas de 1 metro por 2 metros, em média 16 dias, sem ver ninguém. Crianças. Então, essa é a situação em que vivem os palestinos sob a ocupação israelense.
Exatamente. E você falou dos poderes, Elô, né? E é porque eu me lembrei automaticamente aqui, claro, né? Lembrei de Caetano Veloso. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Lá estão matando de fome, estão matando de raiva, de sede, de bomba, de tiro, né? E cada um com a sua burrice fará jorrar sangue demais. Parecia uma profecia de Caetano, que vale para todas essas tiranias do mundo. Olha, Chico, você, ao lembrar dessa letra, me fez lembrar de uma outra coisa, que a gente vai ver essa parada aí de 4 dias nos bombardeios, mas o genocídio continua. Não nos esqueçamos que todos os hospitais foram inviabilizados, que não existe comida, que não existe água, e eles vão deixar entrar agora 300 caminhões de ajuda humanitária, quando Gaza, antes da guerra, recebia mais de 500 todo dia. Então, todas as organizações de direitos humanos estão falando, é um band-aid numa hemorragia, é uma gota d'água no oceano, e estão exaurindo todas as expressões possíveis para dizer que é uma porcaria, não é nada, não vai resolver a vida de ninguém. E o pior, Elô, é que a gente estava falando das crianças mortas, né? Ainda tem gente que zomba disso. É inacreditável, mas o ex-assessor de segurança nacional do Barack Obama, né? Ex-presidente dos Estados Unidos, do Obama, exatamente, do Obama. O Stuart Seldovitz provocando um vendedor de comida árabe. A gente tem esse vídeo em Nova York, esse vídeo que viralizou nas redes sociais e foi reproduzido pela agência russa Sputnik. Vamos dar uma olhada. How did you become an American citizen? It's not your business. Go. No, you're right. I'm born here. But you're a terrorist. You support terrorism. Listen, go. I'm not You support something. You do. You support terrorism. I'm not some. You Go. support I'm just killing working little here. children. You're a terrible person. You kill children, not me. What? Go. My kids? What about my kids? You kill children, not me. Go. I didn't kill children. Okay, what I see You here? know why? If we killed 4,000 Palestinian kids, you know what? It wasn't enough. It wasn't enough. Go, 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 go. É uma loucura, né? É uma vergonha. É Que inacreditável. horror, olha, E ele fala esse rindo, cara né? voltou nessa carrocinha, e ele voltou nessa carrocinha umas 3 vezes, a polícia foi, inclusive, notificada, e para ser justa com Barack Obama, ele não trabalhou só em governos democratas, ele trabalhou em governos republicanos também, ele é oficial de carreira do Departamento de Estado, e ele foi da diretoria de assuntos palestinos e israelenses. Imagine você, como ele poderia discutir esse assunto da tensão entre Israel e Palestina se ele tem esse tipo de comportamento, essa xenofobia, essa aversão aos palestinos e aos árabes em geral, porque ele foi implicar com esse vendedor que é do Egito, não é nem palestino, né? Então, realmente é inacreditável. Inclusive, só para complementar essa história, Chico, a empresa de lobby político Gotham Government diz que vai cortar os serviços de consultoria do Seldovitz, que é... Esse cara aí. Exatamente, essa informação é do jornal The Guardian. É o mínimo, né? Ele diz assim para o vendedor, né? You kill children. Escuta aqui, quantas crianças morreram na faixa de Gaza até agora, Elô? Quem é que está matando? 5 mil, Chico. 5 mil. Quem é que está matando criança? Se não é o covarde do Netanyahu e do governo de Israel, quem é que está matando crianças, né? E quem é que prende criança de 12 anos e leva para um tribunal militar? Quer dizer, olha, vou te falar, Agora, é tanta coisa que a gente precisa mudar e o mundo precisa entender e ver de verdade o que acontece ali nos territórios ocupados em Gaza. Bom, e agora só acontece destruição em Gaza, né? Só acontece morte e destruição. E você veja, esse cara ocupava um cargo importante no governo de Barack Obama, que dos males é o menor, né? Ou foi o menor, né? E esse cara tem o desplante, a cara de pau. A controvérsia. Eu sei, a controvérsia, tem. Chico. Porque ele foi o que mais usou drone para bombardear Somália, Iraque, Afeganistão. Então, há muitas controvérsias. Os democratas são sempre complexos no poder. Nós não podemos esquecer que a ditadura brasileira e várias ditaduras latino-americanas começaram sob
domínio dos democratas, né? Começou aqui a armação do golpe no Brasil em 62, com Kennedy no poder, John Kennedy, e depois com Lyndon Johnson, né? Que foi quem apoiou para valer a ditadura brasileira. Quer dizer, é lamentável isso. Agora, you kill children, ele acusa o Egito, matando. Nossa. Agora, também é o seguinte, né? Vamos falar, está sob influência lógica do pensamento desse caldo de cultura dos Estados Unidos, né? Alimentado pela mídia, que também atinge o Brasil. Né? Ontem, uma poeta, jornalista, vencedora do prêmio Pulitzer, né? Abandonou, renunciou à sua função de jornalista no jornal The New York Times, que não é dos piores, é talvez o jornal mais importante do mundo ocidental, né? Então, ela pediu demissão em Também protesto. há controvérsias. Eu sei, mas eu estou falando, mas ela não. Ela não. Ela não. Ela pediu demissão, esqueci o sobrenome dela. Vou te Boyle. resgatar. Boyle, exatamente. Anne Boyle. Anne Boyle é uma poeta, jornalista judia, inconformada com a parcialidade da mídia ocidental com relação à matança, ao genocídio promovido pelo governo de Israel com apoio dos Estados Unidos, tendo os Estados Unidos por trás. Ela, prêmio Pulitzer, é o prêmio mais renomado do jornalismo mundial, pediu demissão, falou, não trabalhe mais, em protesto. Quer dizer, eu quero lembrar aqui, né, que a gente não é contra os judeus, não tem muito judeu que tem essa consciência. Aliás, a maioria dos judeus que estão em Israel hoje não apoiam as ações de Netanyahu, né? Quem apoia são grandes milionários estadunidenses, que são judeus também e que querem vender a arma, que querem usar Israel como disse o Robert Kennedy Jr., né, como um porta-aviões dos Estados Unidos no meio daqueles países do Oriente Médio, do BRICS, que se Israel perde alguma coisa, nós é que vamos perder porque eles vão dominar 90% do petróleo do mundo. É isso, né? E é isso que alimenta os podres poderes. É a grana suja, cada vez mais suja de sangue. E que revolta, né? Revolta. Com certeza. Agora, lá em Israel, a extrema-direita também não queria nem esse acordo. Esse acordo que foi fechado agora para trocar os reféns, nem isso a extrema-direita queria. Uma parte do governo de Netanyahu não queria. Então, por isso que ele foi para a televisão hoje se explicar, tentar vender o acordo, porque vão sair só 50, né? Não vão sair os 240 que estão lá, 240 e poucos. Vão sair apenas 50 agora, quase todos mulheres e crianças estrangeiros. Pouquíssimos. Mas aí você acha que ele se fortalece, o Netanyahu, perante a opinião pública, né? Porque a gente está justamente aqui falando que ele está cada vez, perante a população, a imagem dele, né? Está muito pior, e está cada vez pior, na verdade, né? Vem se deteriorando. E a população não apoia Benjamin Netanyahu, atribui a ele a culpa dos ataques do dia 7 de outubro, inclusive. Então, você acha que justamente essa liberação dos reféns, porque ele estava sendo muito pressionado, ajuda a deixar um pouco mais, né? Ele está tentando limpar a barra da imagem dele. Gabi, eu acho que, na verdade, ele está além da salvação. Já passou do ponto há muito tempo. Não tem nada que salve a reputação e a carreira política do Netanyahu. Acho que ele já acabou. Esse acordo, eu acho que ele só faz sentido ou só pode ajudar. O único político que talvez possa se beneficiar um pouco desse acordo é o Joe Biden, que estava precisando recuperar algum verniz de humanidade que ele está cada vez mais perdendo perante os eleitores dos Estados Unidos. Então, ele talvez consiga aí recuperar um pinguinho de credibilidade e de imagem de pessoa que tem humanidade, porque ele sempre fez a campanha dele em cima disso. Ele era o cara, né, que tem sentimento, que conforta a população que está sofrendo, que perdeu um filho, sabe o que é isso, não ter aquela pessoa na mesa, como ele sempre fala. Desculpa, gente, porque a pessoa não se sensibilizar com 10 mil mortos, é um pouco difícil acreditar que ele tem essa humanidade toda, né? Então agora ele
eu acho que ele, politicamente, é talvez quem possa se beneficiar um pouco desse acordo, especialmente se ele for mantido e o cessar-fogo virar permanente e virar negociação de paz. Ih, sumiu a voz de Eloy. Eloy, veja que tá tragédia. Tudo normal. Acho que foi só no seu ponto, Chico, porque tá tudo... Então é no meu. E veja que tragédia que é capaz da gente ainda ter que torcer para o Biden se sair um pouco melhor dessa situação, se a eleição lá nos Estados Unidos ficar mesmo polarizada entre Biden e Trump, porque Trump ainda seria uma tragédia maior, sei lá o que se é maior. É uma coisa... Chegamos Eu a um acho beco que para a sem gente saída. aqui no Brasil, Chico, seria ainda mais complicado se o Trump vencesse. Porque agora você tem o Milei na Argentina, que é a cabeça de lança da extrema-direita na nossa região. Se o Trump ganhar, eles vão apostar tudo. A extrema-direita americana dos Estados Unidos, a extrema-direita argentina, a extrema-direita mundial vai apostar tudo na eleição brasileira para trazer de volta não o Bolsonaro, porque ele é inelegível, mas alguém na mesma linha. Então, por incrível que pareça, pode ser bem pior, sim, para a gente, eu acho, a eleição do Donald Trump. Só não conte muito com a Argentina, viu? Eu não acredito nessa coisa. Esse cara não tem condição de tocar o projeto dele para frente. Se ele fizer composição política para tocar o projeto Milei para frente, ele compra briga com todo o eleitorado dele, que ele prometeu que ia destruir as castas, que não sei o quê. Ele se queima. A Argentina não tem saída econômica no momento. Ele fala que vai cortar o subsídio dos combustíveis, que são subsidiados na Argentina. Ora, os argentinos não estão tendo dinheiro para comprar o combustível que está lá. Se ele corta o subsídio para poder adotar sua política anarcocapitalista, seja lá que diabo é isso, seja isso, né? O combustível vai ficar mais caro, a inflação vai disparar mais ainda. Quer dizer, lá não tem muita saída, não. Então, não contem os fascistoides brasileiros, a turma de Bolsonaro, né, com Trump lá e Milei cá. Milei eu não sei se chega até. Né? Ah, não, mas nós temos o Uruguai e o Paraguai. Uruguai e Paraguai somados representam 5% do nosso PIB. 5%. É nada, é nada. E se a Argentina romper com o Brasil e com a China, nas suas relações comerciais, vai para o buraco, não tem mais para onde sair. Nós não. A Argentina vende grãos hoje, soja, para a China. Se parar de vender, o Brasil vai vender. Quer dizer, não tem muita saída lá. Então, essa coisa da extrema-direita vai ocupar a América do Sul e não sei o quê, isso é muito prematuro a gente dizer. As coisas aqui estão muito bambas, muito bambas. Agora, só para complementar a informação a respeito dos mortos, né? Ainda voltando para a guerra entre Israel e os civis palestinos, né? Em Khan Yunis, no sul, foram enterrados 100 palestinos numa vala comum. Gente, imagina só isso. Quer dizer, Elo, a guerra continua, infelizmente, a todo vapor, né? Enquanto a gente está discutindo um cessar-fogo, continuam morrendo as pessoas. Continuam, com certeza, e houve uma intensificação dos bombardeios nessas últimas horas, porque o governo de Israel sabe que vem aí o cessar-fogo, então eles intensificaram os bombardeios. E essa vala comum, Gabi, foram enterrados aí várias pessoas que foram trazidas, corpos que foram trazidas do hospital Al-Shifa e de um outro hospital, porque não puderam ser enterradas por lá, então eles levaram para esse local. Você vê que eles estão todos com o rosto coberto, não é por causa de Covid, não. É porque realmente são corpos que já estavam começando a se decompor e o cheiro deve estar realmente... Aliás, dizem que Gaza, o cheiro em Gaza é algo insuportável, porque você tem várias pessoas nos escombros e que não podem ser resgatadas. Agora... hoje, o Crescente Vermelho chegou no Hospital Al-Shifa com um comboio de mais de 10 ambulâncias para resgatar os pacientes que ainda estavam lá, colocou os pacientes nas ambulâncias e ficou mais de 5 horas num checkpoint do exército israelense no caminho do norte de Gaza para o sul de Gaza. Ou seja, é uma atrás da outra, né?
As máscaras é por causa do perfume Netanyahu. É o perfume Netanyahu. É o cheiro de Netanyahu. É o cheiro do exército de Israel. Olha só, gente, as imagens da vala comum são muito impressionantes, né? Se você não consegue sensibilizar com isso, né? Se alguém não consegue sensibilizar com isso, é realmente porque... Os judeus, verdadeiramente, judeus que honram a sua história, sabem o que é esse cheiro, porque os seus antepassados conheceram esse cheiro em campos de concentração nazistas, em Auschwitz, né? Em Dachau. Eles sabem que cheiro é esse. E eles não querem. Os judeus decentes, que honram a história, honestos, não suportam esse cheiro. Agora, é o perfume Netanyahu oferecido a Gaza e ao mundo. É isso. Quantos homens exercem seus podres poderes. É isso aí. Vamos voltar a falar de América Latina mais uma vez. O Igor Gadelha, jornalista do portal Metrópolis, ele disse que o presidente Lula já decidiu não ir para a posse do Javier Milei na Argentina, que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Em compensação, a caravana da extrema-direita, como adiantou o Chico Pinheiro aqui, para Buenos Aires não para de crescer, gente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai para a posse nessa comitiva de Jair Bolsonaro. Também vão estar lá 20 parlamentares bolsonaristas, o Eduardo, claro, o Flávio Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, a Michele Bolsonaro também deve ir. Vamos chamar o Guga aqui para participar da nossa mesa redonda? É uma festa para a extrema-direita, né, Chico? Será que ficam por lá, Guga? Será, hein, como perguntou a blogueirinha para Bruna Marquezine, será o nosso livramento? Poxa, tá aí, né? Boa noite, minha querida Elô, minha querida Gabi, meu querido Chico. Seria uma maravilha, pelo menos aí sim teria algo de positivo na eleição do Milei. Leve para lá essa turba toda de Jair Bolsonaro, essa trupe inteira. Por enquanto, só Jair Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, que confirmaram a ida. Porém, também convidou o Ronaldo Caiado, também convidou o Romeu Zema. Então seria, claro, uma maravilha se eles ficassem por lá, né? Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é outro. São esses todos. Essa é a trupe. Então é melhor que vá e que não volte mais. Seria uma maravilha para o Brasil. Agora, Elô, Guga, eu queria ouvir de vocês também, primeiro da Elô. Isso fortalece a extrema-direita aqui no Brasil? Você acha, Elô? Assim, fomenta a base do Jair Bolsonaro? Eu acho que sim, porque dá aquele ar de vitorioso, né? Ah, vencemos. Eles ficam puxando a eleição da Argentina como se fosse uma disputa aqui dentro do Brasil, praticamente. Falaram que o Lula perdeu, né? Imagina. Como se eles estivessem disputando a eleição do vizinho ali, né? Faz favor. Então, mas eu acho que sim. Eu acho que eles usam isso para mostrar que tem força, que tem poder, que estão lá, que não ficaram esquecidos, que a agenda deles está indo bem em outro lugar. Então, agora, se for um desastre esse governo, a gente pode falar o contrário também, né? Mas é um erro tão grande que nem é a agenda deles. Preste atenção, isso nem é a agenda deles. Porque o Milei não é a agenda econômica dele, não é exatamente a do Paulo Guedes. Chico, é sim, assim, era o que o Bolsonaro pregava, né? Se lembra aquela história de acabar com um monte de ministérios? Se lembra o começo do governo Bolsonaro, que foi preciso ocupar o Ministério da Cultura, né? Para não acabar, o Ministério da Educação, e ele já prometeu, vai acabar com tudo isso. Eu li a lista dos ministérios, vão ficar 6 ministérios só. Ele vai juntar tudo num só, educação, bem-estar social, toda essa área social vai ficar tudo num ministério só e ele vai ficar só com 6 ministérios. Então, que a agenda mas se vai ser implementável, como aqui não foi, porque houve muita resistência, é o que a gente não sabe, né? Eu acho que há diferenças aí, viu, dessa... Inclusive, a pauta de costumes tão perseguida aqui não é igual lá, né? De comportamento, não é exatamente igual. E tem outra coisa, aqui, Bolsonaro ia a breca, ia dar zebra para ele ia se ferrar. Só não se ferrou porque a hora que começaram a aparecer os pedidos de impeachment, né, ele
articulou com o Lira, como sempre, o Centrão segurou tudo e o Lira empastelou todos os 100 e tantos pedidos de impeachment. Lá na Argentina não tem isso para ele, não. Ele vai ter que dar pinotes, sabe? Agora, o que eles exatamente estão mostrando que são muito parecidos é nesta questão de, claro, são dois populistas da extrema-direita que usam o país, que usam o Estado para fortalecer alianças políticas que muitas vezes não interessam para o Estado. O Bolsonaro, ele usava o Brasil para fortalecer uma aliança que ele tinha com Donald Trump. E quando Biden foi eleito, ele foi o último, até depois da China, a aceitar o resultado da eleição americana. Então, ele não era, assim como o Milei, um político pragmático. As pessoas estavam na dúvida como o Milei ia se comportar, mas ele está mostrando que neste ponto de, enfim, usar o país, usar a Argentina só para fortalecer alianças que servem para ele politicamente, mesmo que em detrimento do país, ele faz isso. O Bolsonaro fez e ele está fazendo no momento que, no lugar de chamar o Lula, que é o presidente daquele país que representa a segunda economia mais importante para a Argentina, o segundo maior parceiro comercial da Argentina é o Brasil, ele vai lá e convida o maior adversário do Lula, que é o Jair Bolsonaro. Ou seja, ele mostrou, ele já começou a decepcionar aquela turma que achava que ele ia ser um pouco mais racional. Neste quesito, ele está fazendo, pelo menos neste, igual o Bolsonaro. Tem essa questão do comportamento, ele tem um discurso um pouco diferente com relação a LGBT ou com relação a maconha, mas, de fato, ele é um político populista que apela para o patriotismo, que finge que vai conseguir, no estalar de dedos, solucionar um problema econômico que dura décadas e que faz o mesmo discurso de atacar a classe política como se fosse um outsider. Então ele segue a cartilha mais clichê, digamos assim, do populismo da extrema-direita e repete o Bolsonaro quando convida o Bolsonaro no lugar do Lula e usa a Argentina para criar aliança política não pensando no seu país. Olha a alegria do Bolsonaro. Achei um lugar para ir. Porque tem isso também, o Bolsonaro não tem mais território no Brasil. Tu vai fazer o quê? Vai falar de quê? Né? Esses bolsomínios todos, inclusive os parlamentares que apoiam o Bolsonaro até hoje, governadores, eles não têm mais terreiro para cantar, estão indo cantar na Argentina. É qualquer coisa, me dá um espaço para eu poder aparecer. Mas vai sentar com o embaixador, né? Ele vai pegar os 123 milhas e vai para lá. É isso aí. Agora eu acho que o Milei, a gente corre o sério risco de ver o Milei na Argentina realmente adotar algumas das medidas mais aparentemente enlouquecidas que ele anunciou. Essa dos ministérios parece que já está certa, serão apenas 6. A outra que está apavorando as pessoas é ele acabar com o Banco Central. Então, ontem eu estava conversando com um economista que tem amigos no Banco Central argentino que estão apavorados, que acham que ele realmente vai deixar o peso argentino chegar a zero, não valer nada, vender estatais para forçar a entrada de dólar no país, dolarizar a economia e acabar com o Banco Central. Porque aí vai ficar com a economia dolarizada e dá um pé no Banco Central e não precisa mais do Banco Central para nada. Fica uma economia totalmente dependente e ligada à economia dos Estados Unidos. Então, não sei. Tem barra brava política lá, entendeu? Tem os eleitores argentinos, qualquer coisa se mandam para a rua e é igual a torcida, é barra brava mesmo, entendeu? Quer dizer, vai dolarizar. Mas os argentinos não votaram exatamente Milei. Eles votaram numa mudança louca. Louca. Vou quebrar tudo. Vou quebrar o Banco Central, vou quebrar o peso, vou vender tudo e vou dolarizar. Olha, se ele vender tudo que a Argentina tem, né? A YPF, vender a televisão, vender tudo que a Argentina tem, distribuir o dinheiro para os argentinos em dólar, não dá para 10% do país viver um ano. Mas o objetivo não é dividir. Não, eu estou falando o objetivo é concentrar. Estou falando o seguinte, se fizer isso, o argentino não tem como viver, não vai ter como pagar combustível. Quer dizer, ele está dando um cavalo de pau, por isso que ele é anarcocapitalista, talvez, né? É porque ele está querendo... Isso. Nem o capitalismo lá pode funcionar. Não vai funcionar nada.
E o argentino, na hora que vir que não vai funcionar, ele está ansioso por essa mudança, né? As pessoas perderam completamente a paciência, eles querem é para já, é para agora, tem que mudar, tem que fazer, por isso que eu votei nele. Quando chegar amanhã, eu vou olhar e falar assim, mas é a mesma coisa, espera aí, ele está negociando com o político, mas que diabo é isso? Como é que é? Vão para a rua e os argentinos quebram, é panelaço e daí começa, ninguém segura, entendeu? É barra brava. Ô Chico, e uma outra proposta importante do Milei são as privatizações, né? Que ele está falando de privatizar empresa de petróleo, está falando de empresas de comunicação argentinas. Só que ele nem tomou posse e já tem gente fazendo resistência a isso também. Hoje o presidente do Sindicato dos Pilotos disse que o Javier Milei, né, abre aspas aqui para o que ele falou, terá de nos matar e nos carregar mortos se quiser privatizar Aerolíneas Argentinas, que é a principal companhia aérea. Já privatizaram, já desprivatizaram, né? Mas já está dando errado, gente, o Milei. Sabe o que aconteceu? Um dia após a eleição dele, os medicamentos e os produtos de limpeza, alguns deles, já apresentaram um aumento de 50%. Isso porque lá na Argentina existe uma política de preços justos, que, claro, vai ser extinta agora, e o Milei disse que vai liberar para o mercado escolher, obviamente, o valor que quiser colocar no produto. E aí, por conta disso, um dia depois, medicamentos e produtos de limpeza já tiveram um aumento de 50%, graças a essa política de preços livres aí que ele quer incorporar. E aí saiu essa nova lista de produtos que são enviados pelos produtores, tanto de medicamentos quanto de produtos de limpeza. Eles precisam mandar o valor que vai ser cobrado, e aí já tem um aumento de 50%, já que vai ter o fim da tal política de preços justos na Argentina. Então já está dando ruim. Mas aí ele está anunciando agora... Se a gente olhar também quem que ele escolheu para o Ministério da Justiça, quem que ele vai botar coordenando as polícias, a aposta dele é segurar na marra. É repressão a manifestações e impedir que haja esse tipo de expressão política nas ruas. Então, eu acho que ele está partindo para uma linha de confronto que pode ser muito perigosa. Por isso que eu falei aqui ontem, estava falando hoje de manhã, ele não é louco, não. Ele tem um projeto político horroroso, mas não é de maluquice, porque ele se veste que nem um palhaço. Isso é um projeto político e ele não é o único no mundo. E esse tipo de projeto político está ganhando espaço no mundo. Só que eu não sei se o argentino vai topar isso não. Como você disse, vai aumentar preço de produtos aí, de gasolina. Ele acaba de deixar subentendido que já cortou o 13º de todos os funcionários públicos, todos. Né? Os governadores da Argentina estão correndo agora a Casa Rosada para ver se conseguem dinheiro antes desse maluco tomar posse. Ele vai cortar a grana dos estados. Olha, é o Carvalho, o assessor do Bill Clinton. O que vai resolver isso é a economia, estúpido, é a economia. Na hora que a coisa aperta, viu, Elô, Guga, Gabi, a hora que a coisa aperta, sabe? Não tem ideologia. Faltou pão, todo mundo grita, ninguém tem razão, vão para a rua, quebra, faz e apronta. Não tem repressão. Por isso que ele foi eleito, porque economia argentina, as pessoas estão levando um saco de dinheiro para pagar a pizza. Mas as pessoas acham que ele vai mudar isso. O pobre do estudante argentino está achando que eu ganhava 100 mil pesos, a hora vai ganhar 100 mil dólares. Chega a ser triste isso. Agora, gente, eu queria trazer um pouco aqui para o Brasil de novo, porque acabou de sair uma reportagem a respeito de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele revogou a prisão de 4 pessoas que estavam presas, 4 homens presos pelos atos do 8 de janeiro. O Moraes mandou soltar os manifestantes Jaime Junques, ou Jaime, né? Jairo de Oliveira Costa, Tiago dos Santos Ferreira e Wellington Luiz Firmino.
Firmino. Todos foram acusados justamente pela invasão aos prédios da Praça dos Três Poderes, mas nenhum foi julgado até agora. E, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, os réus podem ser soltos agora porque já se encerrou aquela fase da instrução criminal, ou seja, esses envolvidos já foram ouvidos e as provas já foram produzidas. E justamente isso está acontecendo 2 dias depois da morte daquele réu, né, que também foi preso por conta do dia 8 de janeiro, o Clériston Pereira da Cunha. Agora, Elô, a gente está vendo essa medida do ministro Xandão, eu acho interessante porque ele justamente pelos bolsonaristas estava sendo muito criticado, sendo que, na verdade, quem não liberou o Clériston, né, que acabou morrendo, né, enfim, a gente solidariza com a morte dele, por conta de uma decisão do ministro André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro, no fim das contas. Pois é, o Xandão não tinha nada que ver com isso, mas para variar, aproveitam qualquer notícia, dão uma distorcidinha para poder cair em cima de sempre dos mesmos, não é? Então, pegam o Alexandre de Moraes para Cristo e criticam ele pela morte, culpam ele pela morte desse homem, né? Que ele não teve culpa nenhuma. Primeiro, ele foi preso porque ele participou de uma tentativa de golpe. Não teria sido preso se não tivesse participado. Então, infelizmente, ele participou como tantos outros. Agora, ele ainda por cima tinha problemas de saúde. Então, mais um motivo para ele ficar em casa e não se meter em confusão como essa, né? Não participar de tentativa de golpe. E, Guga, um deles só tinha problemas de saúde entre esses 4 réus que foram libertados. Mas só fazendo justiça um pouco também ao André Mendonça, quando parou na mão dele o habeas corpus, ele seguiu a jurisprudência que dizia que ele não poderia se meter em assuntos cuja relatoria era de outro ministro, e o caso estava na mão do Alexandre de Moraes, então por isso ele negou. E aí em seguida a defesa do Clériston passou a protocolar pedido de soltura para o Alexandre de Moraes, que não chegou a avaliá-los. Então teve isso. Agora não dá para culpar, né, gente? Técnica, mas não dá para culpar nem André Mendonça, nem Alexandre de Moraes. A prisão do Clériston foi por conta de uma tentativa de golpe de Estado para deixar Bolsonaro permanecer no poder. Ele morreu por conta da Covid, uma doença subestimada pelo Bolsonaro. Ele não tomou vacina? Se tiver que culpar... Não sei, a vacina, até agora, ninguém esclareceu se ele tomou ou não, mas ele pegou uma doença, enfim, mesmo que ele tenha tomado, e a gente não sabe se ele tomou. O Bolsonaro não tomou. Bolsonaro fez campanha até contra a vacina. E esse sujeito morreu por causa de uma doença que o Bolsonaro ajudou a espalhar com o negacionismo dele. E ele morreu dentro da prisão para tentar deixar o Bolsonaro permanecer no poder. Então a culpa, gente, é claro que não é nem do Alexandre de Moraes e nem do André Mendonça. A gente sabe de quem é. Ele morreu de bolsonarismo, né, Guga? Pois é. O negacionismo do bolsonarismo mata. Você negar as urnas, você negar a vacina, você negar a ciência, você negar a informação, leva a isso. Bolsonaro avisava. Exato. Não sabia exatamente para quem falava, mas ontem a gente botou o vídeo dele aqui. Vai pra Papuda! Você vai pra Papuda! Ele já foi a Papuda visitar os seus patriotas que estão presos lá? Ele já foi fazer uma visita? Ele já foi confortar alguém que está preso porque acreditou na mentira dele, na tentativa de golpe dele? Não, não vai. Ele recomenda que os outros vão. Olha lá, cadê o som? Põe o áudio. Espera, boa estadia lá, valeu, Papuda. Espera, boa estadia lá, valeu, Papuda. Aí, a Papuda lhe espera, boa estadia lá, tá falando para esses, né, que estavam lá. Só pode ser para ele, né? Pois é. Devia estar falando para frente do espelho dele. Não, mas tava falando para essa turma aí, ó, que foi fazer a ruaça no 8 de janeiro, né? É no 8 de janeiro, é 6 no 8. 8 de janeiro. É, porque agora eu estou misturando com outubro. O 7 de outubro. O 7 de outubro, é muita... Para o 8 de janeiro. É essa turma aí que foi para Papuda. Agora, eu li ontem essa informação de que o Clériston não tinha tomado a vacina, porque era bolsonarista raiz, não tomou a vacina. E ele teve uma sequela de Covid, essa sequela é uma inflamação de artérias que provocou a trombose que deu um infarto nele.
Curiosamente, quem negou a saída dele, seguindo normas técnicas, seja lá como for, é o terrivelmente evangélico que Bolsonaro pôs para defender os interesses dele no Supremo. Então, é isso. Deu tudo errado, viu, Clériston? E eu lamento que ele deixa a esposa, deixa a viúva e 2 filhos pequenos. Isso é lamentável. Venha de onde vier. Eu sinto essa morte. Eu também. Eu sinto essa morte de verdade. Por mais que seja um ignorante que tenha sido usado para dar um golpe de Estado, esse sujeito é o peixe pequeno, ele é o bucha de canhão, ele é o que foi usado por ser um ignorante, por ser um fanático. Então esse daí, sinceramente, é o menos importante. O mais importante foi quem incitou, foi quem organizou, foi quem tentou convencer generais a dar golpe, foi quem fez com que Cléristons da vida ficassem ali em frente ao QG do Exército e depois tentassem invadir a esplanada dos três poderes. Então, é claro que a gente tem que lamentar a morte de um bucha de canhão e cobrar, obviamente, aqueles que estão no topo e que de fato organizaram isso. Esses precisam pagar e não pagaram ainda. Agora, Guga, tem uma história aqui a respeito de Eduardo Bolsonaro, né? Já que a gente está falando aqui da extrema-direita, de Bolsonaro, da família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele virou sócio de uma empresa de vinho que está devendo mais de R$200 mil, né? Que história é essa, Guga? De banana? Bananinha com vinho? De bananinha. Vinho de bananinha? É um vacilão, Dudu. É um vacilão, gente. Porque eu vivia escrevendo. Eu vivia dizendo para o Eduardo, por que você não larga o mandato de deputado e abre uma hamburgueria para aproveitar a experiência que ele teve quando viveu nos Estados Unidos? Mas não, quis se meter a virar sócio de uma marca, a Pacific Catering, que de Macaé é uma marca de vinhos, que vende um rótulo que se chama Bolsonaro. E aí, ele pegou uma bomba, porque essa empresa que ele acabou de virar sócio tem uma dívida aí de 225 mil com o Estado, com impostos que não recolheu, que não pagou entre 2016 e 2017, e agora, claro, os donos terão parte dos bens penhorados para quitar essa dívida se não pagarem. E aí um dos donos seria ele, Dudu, que acabou de entrar nessa. Dudu, você imagina, se fizesse primeiro licor de bananinha, porque vinho de banana... 250 milhões deve ser, Guga? É isso? 250 milhões? 250 milhões? Não, tô te perguntando. Deixa eu ver aqui. Não, 250 mil. Não, 225 mil não é muita grana para eles. Não é muita grana para eles, né, Lu? Vende nada. Qualquer coisa pode pedir Pix. Faz Pix. Exato, pode pedir Pix qualquer coisa, não tem problema. Meia hora de Pix. Meia hora de Pix, ele fatura isso, né? Se a Receita Federal acreditar realmente que é Pix. Aliás, estão investigando aqueles 17 milhões, viu? De Pix dele, que a gente sabe que olha, é doido. Aliás, eu vou recomendar uma coisa Globo aqui. Quem puder acessar via Globopay aquela série que está aí, como é que chama? Vale o que está escrito, que conta a história do Jogo do Bicho, você vai ver como é que o Jogo do Bicho vai ocupando espaços, vira caça-níqueis, depois vira milícia e vira poder no Rio de Janeiro. E ninguém me tira da cabeça que é isso a base de sustentação econômica desse poder político representado por Bolsonaro. Sabe? É aí. Depois vão dizer que é Pix, mas eu não sei. Eu recomendo para você entender qual a cultura disso. Né? Eu não acredito. Faça Pix. Agora, não, se for beber vinho, me convida. Mas se for para beber esse vinho, eu não quero. A ressaca dele não tem cura. Bebe meia garrafa de Bolsonaro. Bebe meia garrafa de Bolsonaro. Também não tenho coragem, não. Guga, obrigada por hoje, querido. Até amanhã. Valeu, galera. Boa noite. Beijo. É vinho de bananinha com cloroquina misturada. Ih, química. Me inclua fora dessa, Chico Pinheiro. Me inclua fora dessa. Que dor de cabeça. Você já pensou? Vinho de bananinha com cloroquina, põe uma ivermectina junto e manda ver. Haja ema para aguentar um negócio desse.
É demais, viu? Ai, meu Deus. Vamos falar sobre... a gente vai chamar um convidado já, mas antes eu queria só contextualizar essa história, né, Chico Pinheiro? Porque o Senado está votando nesse momento uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição que reduz os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso, né, Chico? Você tem uma queda de braço aí, né? Essas imagens são ao vivo, inclusive. Senador Rogério Marinho, esse aí é defensor do bolsonarismo. Esse aí é uma coisa sem jeito, né? E essa proposta limita, reduz poderes. Na verdade, não há grandes problemas, não. Até coisa interessante nessa proposta, que é o seguinte, ela impede as decisões monocráticas. Que é tomada por um ministro só. Nas questões constitucionais. Eu acho isso correto. Quer dizer, aí você pega um ministro qualquer e fala assim, está decidido e acabou. Quando Lula não foi ministro, foi assim, né? Pois é, foi uma decisão monocrática na época do Gilmar Mendes. Parece que depois se arrependeu, né? Se arrependeu de ter sido bucha de canhão de Lava Jato. Bom, decisão monocrática, se existe um colegiado, é bom que o colegiado se manifeste. Você tem mais equilíbrio. A segunda coisa dessa proposta é limitar o prazo para as vistas, a pedido de vistas. Então é o seguinte, você tem uma coisa sendo votada, está praticamente decidido, uma coisa básica que interessa à população. Aí um ministro lá, sei lá, amigo de um lobby qualquer, eu quero pedir vistas, e senta em cima do processo. E quando vai votar, já não faz sentido mais. Não é? Então, vai limitar o pedido de vistas a um prazo, e tem que ser, de 6 meses, parece, prorrogável por mais... Tem que ver aqui o texto. 3, né? Por mais 3, e é coletiva para todo mundo. Então, isso não é o problema. O que é problema é o que está por trás disso, né? É o que está por trás, que é o quê? Tem a idade também, né, dos juízes? Não, aí não entra. Limitar o tempo? Não, queriam limitar Seria uma o tempo. outra PEC, né? Houve uma ideia lá antes dessa PEC, inclusive de mudar a maneira de escolha, acabar com o ministro vitalício por mandatos, isso acabou. Basicamente, o que essa PEC propõe é o fim das decisões monocráticas e para os pedidos assuntos constitucionais e o pedido de vistas. Aí que mexe. Aí você vai dizer assim, mas o próprio STF já tinha decidido anteriormente, né, que ia limitar o pedido de vistas a um prazo até menor. Acho que 60 dias. Tudo bem, este não é o problema. Se o Senado, depois desse projeto ainda, essa PEC ainda vai para a Câmara se passar no Senado. Se a Câmara aprovar, quem vai decidir se está valendo ou não é o próprio Supremo, que vai ver se é constitucional ou não. O que eles querem mesmo, que está por trás disso, é tirar o poder de decisão do Supremo e transformar o Congresso, que é um absurdo, numa Câmara revisora. Quer dizer, o Supremo toma a decisão baseado na Constituição. O Supremo é o guardião e é o intérprete da Constituição. Então, quando ele decide, decidido acabou. Mas eles querem que a Câmara e o Senado revisem isso. Olha, isso só existiu no Brasil na ditadura do Estado Novo de Vargas, na Constituição ridícula, feita por um mineiro lá da terra da minha mãe, de Dores do Indaiá, que era ministro da Justiça, o Chico Campos. O Francisco Campos fez a Constituição, que na época era conhecido como a polaca. Era a polaca. Isso é coisa de ditadura. Isso não funciona aqui, não pode funcionar aqui e não vai. Agora, há um risco aí. E esse risco, eu vou falar dele, é esta briga que está por trás, viu, Elô? E aí nós temos o bolsonarismo dentro do Senado, dentro da Câmara, querendo avançar nesta pauta que é para espremer o Supremo. Olha, você pode ter todas as críticas ao Supremo, mas não fosse o Supremo Tribunal Federal, a gente não estaria aqui falando hoje, porque isso aqui seria a ditadura bolsonarista.
né? Foi a ação do Supremo. Não, e eles estão tentando inverter ou transformar o que é a base da democracia, que é cada um dos três poderes tem o seu papel, suas limitações, não é? E sua função. Eles estão querendo chamar para si parte da função que é do Supremo. Então você tem aí uma usurpação do poder da outra força, né? Pois é, eles alegam o seguinte, o Supremo está se metendo em questões legislativas. O Supremo analisa a decisão do Legislativo à luz da Constituição. Opa, vocês aprovaram um negócio aí, mas é inconstitucional, não passa. Não pode deixar passar. Esse é o papel do Supremo. Este é o papel do Supremo, que eles querem usurpar. Agora, há um risco, Elô, um grande risco. E esse risco começa já no ano que vem. Olha o que está acontecendo. No ano que vem nós temos eleição de prefeitos. São 5.500 prefeituras. Né? Os municípios já foram ocupados recentemente como é que chama? A coisa dos menores, de criança e adolescente. O ECA? Não é o ECA. Tá, entendi. Sim, a eleição. A eleição recente que houve, eu esqueci o nome também, e que a extrema-direita se organizou para ganhar, né? Dos juizados. E ganharam. Do juizado, não é bem juizado o nome, me fugiu agora. Não é juizado, não. Assim, mas são as entidades que protegem as crianças, né? A juventude, os adolescentes e as crianças. Conselhos tutelares. Isso. Exatamente. Nossa, deu um branco nos três. Os conselhos tutelares foram dominados, olha, por igrejas neopentecostais, evangélicas, bolsonaristas. Enfiaram gente em todos os conselhos tutelares. Olha, esses conselhos tutelares, você gera uma liderança ali dentro, conselheiro-chefe, uma liderança política na comunidade. Política. E vai atuar na eleição de prefeito. Assim como os deputados do Centrão, enriquecidos com as emendas parlamentares de Lira e tal, vão ajudar os prefeitos da direita. Esses prefeitos, por sua vez, com 2 anos de mandato, ou 1 ano e pouco, vão entrar nas campanhas da presidência em 2026 e de deputados e senadores. Atenção! A próxima eleição para senador, cada estado vai escolher 2, porque uma vez a gente escolhe 1 e agora vão escolher 2 senadores. O que o bolsonarismo está apostando? Que vai fazer, mesmo se não tiver candidato talvez hoje mais viável, segundo a pesquisa que a gente até divulgou hoje da Atlas, o candidato, vamos falar dela aqui, mais viável para o bolsonarismo hoje, talvez seja o Tarcísio de Freitas, o que tem melhor colocação aí. Né? Só que o Tarcísio talvez não vai querer entrar nessa aventura tendo mais um mandato para disputar de governador e se fortalecendo para ser presidente depois, né? Apostando que pode ser. Então você tem, olha, não tendo candidato à presidência ou perdendo a presidência, se termina forte esse mandato, o governo Lula, eles vão fazer uma grande bancada de deputados e senadores, que é o que eles estão fazendo. Eles estão apostando nisso. E aí sim é um perigo. Você não vai ter um Rogério Marinho, você não vai ter uma Damares, um Flávio Bolsonaro, você vai ter 50, 60 senadores dos 81. Você vai ter 300, 350 picaretas bolsonaristas na Câmara Federal. E aí sim, aí esses caras conseguem aprovar tudo o que eles quiserem, inclusive fazer o torniquete que eles querem fazer no Supremo, porque o objetivo deles é dominar também o judiciário. Se você reparar o que o Bolsonaro veio fazendo, nomeando juízes de tribunais de STJ, de tribunais regionais federais, veio nomeando um bando de gente aí. Ele tem hoje uma tropa de choque no judiciário, que não é pouca coisa, não. Não tem no Supremo, mas tem para todo lado. E vamos ter, se a coisa continuar assim, uma Câmara e um Senado muito piorados do que o que está aí. É isso, só para a gente entender. Temos que trabalhar na educação política, para forçar
uma melhora de qualidade nas prefeituras e impedir esse crescimento. Eu tentei resumir aqui o que eu estou vendo dessa história. Então, essa briga aí do Supremo, do Senado, é mais para apertar mesmo, abrir caminho. Vamos continuar acompanhando de Talvez perto. fosse Está sendo discutido agora no Senado, gente. A gente está acompanhando as imagens aqui em paralelo. Diga lá, Elo, antes da gente se despedir, querida. Ô Chico, talvez fosse o caso desse grande esforço que foi feito de frente ampla para eleger o Lula, você formar várias frentes no Estado, nos estados, para garantir um Congresso um pouco melhor do que o que a gente tem hoje, né? Mas quem vai fazer essa frente? Essa frente para eleger o Lula teve Alckmin, teve Simone Tebet, teve um monte de gente que não era exatamente o perfil da esquerda ajudando na eleição, trabalhando pela eleição. A Tebet teve um peso, o Alckmin teve um peso enorme. Quando é que você vai ter isso nas prefeituras, Elô? Prefeituras que já estão sendo irrigadas com dinheiro que vem das emendas do Lira. O prefeito está fazendo obra e vai se reeleger. Dinheiro está sobrando, entendeu? E conseguiram agora aprovar... Com a Caixa Econômica agora, imagina. Caixa Econômica na mão deles, com 4.500 agências pelo país afora, e ainda conseguiram o desplante de obter 5 bilhões de reais no orçamento para o fundo partidário para eleger prefeito. 5 bilhões de reais do fundo partidário, que é o dinheiro que foi dado para eleger presidente da República. Quer dizer, a situação é crítica. Ou o governo e as entidades sociais, as ONGs, os sindicatos, a UNE, quer dizer, todo mundo que leva as coisas a sério, ou trabalha na educação política popular em núcleos, né, como eram nos sindicatos antigamente, como era no movimento estudantil, como eram as SEBs, as comunidades eclesiais de base, ou começam esse trabalho capilarizado, ou o resultado disso, anotem aí, o ano que vem com o prefeito e depois com deputados e senadores, será uma tragédia. É isso, Elô, querida. Até amanhã. Um beijo. Até amanhã, querida. Tchau, tchau. Tchau, Chico. Tchau, obrigado, Elô. Vamos continuar Desculpe, por mas aqui. eu não tenho notícia boa, né? Não, a gente não tem notícia boa, Chico. Inclusive, a gente vai falar agora da pesquisa Atlas, mas teve uma outra que a gente falou, na verdade, né? Ia falar da pesquisa Atlas agora há pouco, mas teve uma outra que acabou de sair, também com o mercado financeiro e não muito boa para o governo, um levantamento da Quest que mostrou que entre os integrantes do mercado financeiro piorou a avaliação do governo Lula. Na verdade, o que era ruim ficou pior, né? Foi de 47% em setembro para 52% em novembro essa avaliação negativa. E o que chama a atenção é a expectativa para a economia. Em setembro, 34% achavam que a economia iria piorar e agora são 55%. Vou chamar aqui o André Roncalha para a gente entender esse gráfico, inclusive, que está na nossa tela. Boa noite para você, Roncalha. Mais uma vez, hoje eu estou tendo o prazer de falar 2 vezes com ele, porque amanhã ele é convidado do Em Detalhes, viu, gente? Já faço convite para quem está assistindo a gente. 10h30 da manhã. É isso aí. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Salve. Prazer estar aqui com vocês, como sempre. Bom, Gabi, essencialmente o mercado financeiro não está gostando da agenda econômica do governo. E que surpresa, hein, Chico? Que surpresa. Escuta, mercado não será? Financeiro... Como não gostar? Pois olha, a Bolsa explodiu essa semana, lá para cima, o índice, né, Bovespa. O dólar está atingindo os seus níveis mais baixos. Não será, Roncalha, que essa pesquisa ela está capturando também a sensação do mercado com aquela fala do Lula que não ia cumprir, não ia perseguir o déficit zero? Mas é exatamente isso. Para o mercado financeiro, a agenda econômica do governo é déficit zero, é austeridade. Se o governo não segue esta agenda, o mercado grita. Como aconteceu quando o Lula questionou o presidente do Banco Central sobre o nível exorbitante da taxa de juros, muito mais agressivo do que, inclusive, os nossos parceiros aqui, vizinhos aqui na América Latina. Então, o mercado, essas pesquisas, elas vão evidenciando o humor do mercado, mas não de acordo com as condições reais da economia. Não de acordo com a elevação da renda média, não de acordo com a queda do desemprego, não de acordo com o crescimento do PIB acima da queda que o mercado havia previsto no início do ano, que era de 0,5%, a gente já está passando de
3%, não necessariamente com a queda da inflação muito mais acelerada do que estava sendo, não porque o juro estava elevado, porque diminuíram as pressões de preços, porque o câmbio está caindo, com a confiança do exterior no governo Lula, com a retomada do Brasil no cenário internacional e, essencialmente, com as políticas fiscais aprovadas no final de 2012, a chamada PEC da transição, que elevou bastante o gasto público e restaurou muitas das políticas públicas importantes para a sustentação de renda. Então, o que o mercado está aqui, né, colocando é avaliar a ficção frustrada de um déficit zero em 2024, que nem ele acreditava, Chico Pinheiro, Gabi, nem o mercado acreditava que o déficit seria zerado em 2024, já a partir de agosto, as previsões do Prisma Fiscal, que é tipo o focus da política fiscal, que o Ministério da Fazenda levanta, já identificava que você teria, né, um déficit aí, algo em torno de 0,5% a 0,8% do PIB. Então aqui o que a gente está vendo é um chilique localizado, porque o governo, né, se mostra na visão do mercado partido em que o presidente da República está literalmente dizendo para Faria Lima: vocês já definiram a meta de inflação, a meta fiscal quem define sou eu. E o Lula nunca disse que ele não iria cumprir a meta, que ele ia deixar de perceber, que ele ia deixar de tentar zerar o déficit. Tudo que ele disse é: existem restrições reais para eu zerar o déficit se eu não conseguir levar a arrecadação. E neste contexto em que o Congresso não aprove as medidas, eu não vou sacrificar a minha base econômica, que é aumento do investimento, que é garantir os serviços públicos. Então aqui existe uma reação localizada, né, mais uma vez, ao que entende ser algo ao Lula, que é defender o poder como executivo federal, defender, né, o seu poder de determinar a meta fiscal de acordo com o programa que foi eleito pelas urnas. Não será especulação do mercado também, Rocalia? Sabe, os caras jogam, porque estão... É pressão, Chico. Jogam pressão. Dinheiro, ganham dinheiro nesses palpites que eles dão. Agora, o governo não pode... Chico, mas quando você vê os dados, Chico, quando você olha os dados, você acabou de colocar, bolsa está subindo, o câmbio está caindo, a PIB. Curva de juro, que é o juro longo, né, está diminuindo, o PIB está crescendo. Então, novamente, é uma reação, eu gostaria de chamar uma reação simbólica, para dizer assim: não gosto do teu discurso, não quero que você fique falando que não vai tentar zerar o déficit. Por quê? Isso é importante. Na Faria Lima, Chico, tem muito PhDeus, que é o pessoal que vai fazer PhD no exterior e volta a Deus. E aí o que acontece? Esse pessoal diz assim, pelo próprio treinamento deles, eu sou do grupo, já passei por isso, o que importa, Chico, não é entregar, o que importa é se esforçar. E você tem que demonstrar esforço. Note a discussão sobre a meta de inflação que a gente no primeiro semestre. Todo mundo sabia que a meta de inflação de 2023 não seria atingida e que uma meta de inflação de 3% para 2025 é muito baixa. O mercado falou assim: não me importa, eu só quero que você mantenha a meta de inflação lá embaixo, porque aí você tem que continuar se esforçando. Só que na política fiscal, não existe esse espaço que o presidente do Banco Central tem de não cumprir a meta e se manter no poder. Porque se o presidente Lula não cumprir a meta que ele estabeleceu, a pressão e a possibilidade de iniciar um golpe parlamentar novamente, de pressionar, né, por meio de crimes de responsabilidade fiscal, como eles gostam de dizer, é muito mais elevada. A punição sobre o poder executivo federal, no caso do presidente Lula, é muito mais grave do que aquela que normalmente se imputa ao presidente do Banco Central, que é o sindicato do rentismo. Então isso aqui é meramente uma demonstração, né, de desapreço pela retórica, pelo discurso, que o presidente Lula ousa defender o seu espaço como determinador da política fiscal. Eles querem que o presidente Lula, para manter o déficit zero, corte no orçamento da educação, da saúde, das políticas fundamentais, né, que é dos compromissos dele com o Brasil. Ou então, para poder você melhorar isso, você tem que arrecadar mais, mas você não pode subir imposto também. Então, hoje, teve uma notícia razoável. O Senado aprovou a PEC, né, que vai taxar os fundos exclusivos, né, vai taxar o dinheiro que está nos paraísos fiscais. Já dá um alívio, né, Roncalli? Hoje foi aprovada na comissão, né, ela deve ir para plenário em breve,
a comissão, né, especial, e agora a gente tem muito possivelmente aprovação nessa semana. Isso mostra, novamente, a direção da agenda do presidente Lula, que é justamente de tributar o topo da distribuição e tentar financiar as políticas públicas tributando o topo, tentando aumentar o que a gente chama de progressividade, que é quando o rico é colocado no imposto de renda ou no imposto agora sobre patrimônio, sobre rendimentos financeiros. Sobre Não jogos. nos esqueçamos, Chico, que rende... Sobre jogos Sobre jogos e apostas, também, apostas, as bets, né? Sim. Não, existem várias outras medidas, como tributação sobre as grandes corporações, né, as subvenções do ICMS, também as isenções do ICMS que ocorreram em cima de descontos, né, sobre gastos de investimento e tal. Então tem várias medidas que o ministro Fernando Haddad está tentando tomar que foca o topo. Mas eu quero frisar aqui, novamente, Chico, um ponto que você levantou, que é o mercado quer corte de gasto. O mercado não quer elevação de arrecadação. E é isso que eu digo, que ele tolera o ministro Fernando Haddad nessa agenda. Ele tolera, porque ele está dizendo, eu vou fechar o déficit, o mercado olha torto, não acha que é muito legal, mas tudo bem, se você fechar o déficit, tudo bem. Só que aí quando você começa a discutir, né, a mudança da meta, aí o mercado fecha o tempo e diz assim, não. Só que, como a gente colocou aqui, a realidade, ela está se impondo, a realidade ela está se mostrando muito positiva. E quando tem queda de atividade, ou seja, quando a gente está olhando para o futuro e está vendo um crescimento econômico menor, isso na verdade tem muito pouco a ver com o governo, tem mais a ver com o cenário externo, que está muito conturbado, né? A gente tem 2 grandes guerras acontecendo, ali um massacre em cima do povo palestino, um verdadeiro genocídio que a gente está observando, né, de maneira aqui ao vivo e a cores, como nunca antes a gente viu, e é óbvio que isso vai afetar as expectativas de crescimento mundo afora, e mesmo assim, a gente ainda está indo bem. Roncalha, a gente tem que pedir para você falar que vai chegando ao fim aqui, falar da Argentina, da loucura também do Miloco lá, mas só quero dizer para o seguinte, dofa-se o mercado, dofa-se, entendeu? Dofa-se. O negócio é o seguinte, o mercado gostou, o mercado não gostou, o desemprego, que estava 14%, já caiu para metade, sabe? As pessoas, os combustíveis estão com os preços ainda embaixo. O dólar caiu. Quer dizer, o povo começa a saber que dá para comprar carne, dá para comprar arroz. Se a economia funcionar para o povão, para a sociedade, dofa-se o mercado. Quero lá saber a avaliação deles. Agora é importante a gente falar sobre isso, justamente por isso o Roncalha está aqui, né? Porque é importante como isso chega nas pessoas, né? Porque a informação é importante, como isso está chegando, e não só, né? Porque a população também está sendo muito impactada por isso, ainda que seja positivamente, se as pessoas, a grande mídia, fica enchendo a cabeça dela, né? De que o mercado está descontente, fica uma confusão. Então vamos esclarecer. Pessoas fazem conta. Exato. Deu para pagar o mercado no fim do mês, deu para pagar o armazém, é isso. Vamos dar uma olhada rapidinho, Roncalha, Gabi, que a gente está rapidinho, deixa eu só salientar isso que você colocou, sim, porque o Biden, ele está sofrendo isso nos Estados Unidos. Novamente, a despeito da política externa, não vou falar da política externa horrorosa que os Estados Unidos historicamente praticou, mas dentro de casa, ele está com dificuldade justamente porque a economia americana está melhorando, só que o povo não está percebendo. Então a popularidade dele vai caindo aceleradamente, exatamente porque existe essa dificuldade das pessoas de identificarem os benefícios. Então é muito importante isso que você colocou agora. Olha, 1 minuto, que está no fim mesmo. Tem saída para o Milei com essa proposta econômica dele? Tem. O aeroporto. Tá bom. Roncalha, a gente chama de novo outro dia para a gente falar de dolarização na Argentina, também dessa proposta do Milei, né, de acabar com o Banco Central, que está preocupando muita gente, mas a gente conversa numa próxima oportunidade, porque esse assunto rende e está preocupando os argentinos, os nossos irmãos. Um beijo para você, querida. Até uma próxima. Beijão. Fiquem bem, gente. Boa noite. A gente vai falar aqui sobre, na verdade, sobre um convite, né, que a gente quer fazer para vocês, porque nessa segunda-feira foi o feriado da Consciência Negra, né? Eu queria convidar vocês para uma aula histórica que a gente vai ter sobre Malcolm X para falar, né, sobre a pauta antirracista, a luta antirracista, que é uma luta de todos nós. Você está vendo aí na sua tela. O Eduardo Moreira fez uma entrevista com o maior especialista em Malcolm X do mundo. A gente vai exibir esse debate ao vivo no dia 23 de novembro, portanto, amanhã. Anota aí na sua agenda, 8 horas da noite. Não perca, vamos assistir o Convites do Jones Manuel. O convite, perdão. Salve, galera, tudo bem? Meu nome é Jones Manuel. Agora,
dia 23, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou participar de um evento incrível, fantástico com a galera do ICL. A gente vai ter uma aula magna com o maior especialista em Malcolm X no mundo, o Abdul Hamar Mohamed, que foi protagonista, condutor da série Quem Matou Malcolm X. Fez muito sucesso no Netflix, é capaz de você ter assistido essa série. Então a gente vai ter essa aula com o Abdur, depois vai ter um debate, uma reflexão muito massa. Eu vou estar lá participando com uma galera muito boa, convido todo mundo a participar. Vai ser um evento massa demais, você tem que estar lá. Para se inscrever gratuitamente, é só acessar o link que está aqui. Então chega junto, espero vocês agora, dia 23, às 8 horas da noite, no ICL. Gente, para se inscrever em icl.com.br/N2. Ele vai estar aqui. Exatamente. Jones Manuel na mesa conosco. Junto com a gente, e tem outra surpresinha aqui no estúdio amanhã também, junto com o Jones Manuel, mas eu não vou revelar agora não, tá? Só para você assistir amanhã, ficar junto com a gente. Mas é boa, é boa, é boa. É isso, minha gente. Agora tem Sinapse CL com Robertinha Garcia e César Calejão a partir de agora. Muito boa noite para você e até amanhã. É isso. Boa noite. Turma, é amanhã um encontro histórico que ninguém pode perder. A aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Uma aula que vai ser dada por Abdul Rahman Mohamed, o maior especialista do mundo na história e no legado de Malcolm X. Ele, que é o protagonista da série Quem Matou Malcolm X, uma das séries de maior sucesso do Netflix. Se você ainda não se inscreveu nessa aula, clica agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscreva. E mande para todos os seus grupos, todos os seus amigos e amigas que você acha que deveriam participar dessa aula. A aula não tem replay, então fica ligado. Quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos todo mundo junto assistir.